Olá, você está na turma 9523 e estamos trabalhando num implemento, numa melhoria, num desdobramento da aula 8. Na aula 7 nós vimos meios de medir e aqui nós vamos estender esses meios com dois campos. É o campo stop e o campo resume. Observando aqui um exemplo de projeto com 4 atividades definindo um ramo e 5 atividades definindo o outro. E aqui nós temos duas colunas. E a duração, o período trabalhado e o período restante. O projeto não começou, então o período trabalhado é 0, real, e o período restante é a própria estimativa de duração do duration. Então nós temos duration, actual duration e temos remaining duration. Para a turma de execução não vai a informação duration, vai apenas esse campo em branco, onde eles vão preencher o tempo que eles gastaram no período de execução em estudo. E eles vão informar o quanto falta para concluir a atividade. Quem trabalha na atividade sabe que há uma estimativa de 11 dias. Nós aconselhamos mandar essa planilha em branco, mas aqui, para efeito de análise, nós vamos deixar as informações em evidência. Então, temos dois campos que apontam prazo de produção realizado, real, e quanto se espera para concluir a atividade. Os responsáveis sabem o que estão fazendo. Temos o início real. Existe um início planejado, não será enviado para execução. Eles sabem que deveriam começar numa data tal e terminar numa data tal meta. Nesse período em estudo que foi trabalhado, eles naturalmente começaram, não sei na data, mas não concluíram eventualmente porque atividades transpassam o período de análise. Normalmente, o período de produção, a meta é maior do que o momento da análise. Stop e resume nós vamos falar agora, que seria o momento em que nós paramos. Nesse momento de avaliação, nós paramos de analisar e quando deve retomar. Existe um automatismo e o objetivo desse vídeo é estudar esse automatismo. Por quê? Porque queremos fazer perguntas e as perguntas devem ser feitas numa sequência certa por causa do algoritmo da ferramenta. E por fim, quantos por cento o nosso executante atribui? Não é um percentual de estimativa da cabeça dele, ele tem uma métrica. Se eu tinha que fazer na semana 4 de 12, então eu escreverei aqui, fiz 25% se eu cumprir a meta. Se eu não cumprir a meta, fiz 3 de 12, eu não vou escrever 25%, vou escrever 20%. Então isso aqui é uma informação que apresenta a partir do responsável. Então vamos olhar aqui como é que ficaria a ordem e o que acontece no preenchimento. Cabe a você definir que ordem deve ser, em que ordem devem ser realizadas as perguntas para permitir o preenchimento de forma mais ajustada. O pedido é você definir a ordem das perguntas que você faz à equipe de execução para que eles deem informações que você possa colocar no sistema e medir com o apoio do algoritmo do programa de maneira correta. E você não usa os campos de planejamento, você usa os campos de rastreamento e de controle. E no momento a gente está fazendo apenas o monitoramento, não estamos fazendo o controle que demandaria uma atitude. Então vamos ver. Aqui nós temos
Pergunta número 1. Você começou quando? E ele vai dizer, vou até verificar aqui, projeto, informações, data do plano 20, data do plano terminando, 22, data do plano terminando em 22, as duas linhas chegam aqui e eu vou medir, zoom, eu vou medir a semana. Eu vou aumentar a escala de tempo para ficar mais visível. Eu vou medir a semana. E com a aplicação do filtro, viu? Com o filtro que eu fiz, eu não envio para ele todas as atividades. Eu vou enviar para eles as atividades do período do meu filtro que pede a data e eu dou a data de 22. Pronto. Eles não recebem as barrinhas. Eu estou deixando as barrinhas para ilustrar o comportamento do algoritmo. E eu pergunto, talvez pergunte primeiro, que dia você começou? Ele sabe o dia que ele tinha que começar. E ele diz, 18. Que dia você terminou? Eu não terminei. Porque não acabou, é muito comprido. Quanto você fez nesse período? E ele vai dizer, bom, eu tinha que fazer 100 metros, fiz no período 1/4, eu fiz 25%. Ele que está dizendo. Bom, se você começou no dia 28, então você trabalhou os 5 dias da semana? Não, eu trabalhei 4 dias na semana. Espera aí. Então, explica no campo Notes que você começou no dia e que trabalhou 4 dias. Espera aí, se ele trabalhou 4 dias, é 20, 18, 19, 20, 21. 21, tá certo. Ele parou no 21. E quando é que você recomeça? No dia 22? Não. Eu vou recomeçar na segunda-feira que vem. O que você está vendo aqui é o que ele informou. Começou, fez 4 e não 5, e ele escreveu aqui nas notas os motivos causadores, as consequências, tudo declarado. E aqui o programa calculou que ele parou no dia 20, confirmou, faz sentido, e ele calculou dia 22, e nós já mudamos porque calcular é calcular, mas o que o informante informou é 25. Então a gente enxerga aqui, não o nosso usuário executante, mas a gente enxerga aqui que o programa já passou para o futuro. Era um tempo aqui, eram 11 dias. 4 mais 8 dá 12. A pergunta final é quantos dias você precisa para acabar os outros 75%? E ele vai dizer, olha, eu preciso, eram 7 dias. E o programa calculou 8. Ele vai dizer, eu preciso de 9 dias. Porque o pedaço final é mais difícil? Independente do planejado, ele está informando, isso é importante. Isso vai ter consequências. Nós estamos coletando informação. Perguntando para o segundo envolvido, que dia você começou? Dia 18, né? Não, eu comecei no dia 19. E aqui está explicando por que começou no dia 19. Queimou a segunda-feira. Tudo bem. Então você só trabalhou 4 dias, não é isso? É, eu só trabalhei 4 dias. 4 mais 27, 31. Quando é que você recomeça? Eu vou recomeçar na terça, porque segunda um equipamento vai entrar em manutenção. O programa calculou 25, mas a informação é segunda, terça, 26. Olha o que acontece com o remaining duration. Passou para 28. Mas está errado, ele disse que precisa só de 27. Problema nenhum. Então as informações que estão aqui foram prestadas. Já acabou? Não, nem perto de acabar. Mas se você olhar aqui,
você vai ver que ele parou, começou no dia 19, 20, 21, 22, 4 dias. E aqui ele só retoma no dia 26. E quanto você fez? Eu fiz 15%. Pronto. Aqui nós temos a realidade. É isso que nós precisamos pegar da equipe de execução. E a informação do Notes é importantíssima a ponto de você invalidar a medição dele enquanto isso não estiver preenchido. Fechamos então a medição. E eu pergunto, a ordem das minhas perguntas foi a melhor ordem em função dos cálculos que o programa faz? Eu deveria mudar as colunas de posição? Isso faz parte do trabalho extra da atividade 8, que é como melhorar e como definir um procedimento de coleta de informações. Se eu tirasse o filtro, apenas como curiosidade, eu poderia ver todo o futuro. Eu vou aqui mostrar apenas o futuro. Isso é o que acontecerá com o projeto se nada for feito. Eu tenho a linha de base, Project Information, Set Baseline. Eu tenho uma linha de base. Eu vou dar uma olhada comparando isso com a minha linha de base, para eu analisar o impacto que gerou. Então eu vou colocar aqui Baseline e vou colocar aqui que é meia barra cinza, tradicional, para todas as atividades que são chamadas aqui de normal e que é Baseline. Start até o Baseline, campo Baseline Finish. Deve aparecer uma barrinha. Pronto. Eu já estou vendo que o primeiro ramo teve um escorregão aqui, terá um escorregão aqui, e o primeiro ramo terá um escorregão aqui, aqui e aqui, mas tem folga livre. Já o segundo escorregão, o segundo ramo, não teve um escorregão porque ele não trabalhou, mas antecipou informação dele. Eu não estou tomando uma atitude. Eu vou fazer uma segunda medição para analisar o que pode acontecer. Só que eu vou mudar a ordem das perguntas. Vamos ver o que acontece. Nessa segunda medição, eu vou fazer uma mudança na ordem das perguntas. Eu vou começar perguntando, primeiro verificando se o projeto já navegou para a nova data, a nova medição é até 29, é mais uma semana. Esses dois parâmetros são levados para o futuro da semana que vamos medir. Então, eu vou perguntar para o nosso amigo, que ia começar dia 26, e o outro que vai começar na segunda-feira, vamos ver novamente, 25, 26, 27, 28 e 29. Esse aqui já vai começar com uma semana de 4 dias. E a pergunta, eu vou mudar a ordem agora. Quanto você trabalhou essa semana? Eu trabalhei os 5 dias. Quando eu escrevo 5 dias aqui, o que acontece com o remaining? 9 menos... Não, vou trabalhar 5. Então, 5 mais 4, 9. Eu trabalhei ao todo 9 dias. Deveríamos ter um resultado aqui. E era 11, mas vamos lá. Estamos com 4 dias. Pergunta, quantos dias faltam para você acabar? Eu quero 5 dias. Então, perguntei primeiro isso. E aí, quando você começou? Já te disse, eu comecei no dia 18. E ele parou, né? Ele parou no dia 28. Ele parou no dia
28, porque 5, segundo até. Então ele fechou o dia 20, mas não era 28, é 29 que ele pararia. Ele trabalhou 5 dias. Quando eu escrevo isso, aqui vira 10. Mas não é 10, é 9. Mas eu acabei e parei no dia 29. Ou seja, isso aqui não é dia de produção. Isso aqui é dia que já passou até agora. Do dia 18 até o dia que eu parei, deu 10 dias. Mas eu falei que eu trabalhei 9 até agora. Então essa duração não está ligada à produção. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz 50. Tudo bem, isso aqui é independente. Então deixa eu ver se eu entendi. Você parou no dia 29, começa no dia 2. Vou começar na segunda-feira. Mas você não trabalhou 10 dias, trabalhou 9. Sim, eu trabalhei 9. Mas você quer 4? Não, porque eu trabalhei 5, mais 4, 9, eu preciso de apenas mais 3 dias. Então pronto, é 3 dias. Então ele recalculou o fim aqui. É meio estranho, porque o andamento aqui varou a linha de medição. Vamos perguntar para o outro. 4, mas essa semana você trabalhou inteira? Trabalhei 9. Se eu trabalhei 9, que é mais 5, então aqui daria 22, tá certo? Deu certo. E quando é que você parou? Dia 29. Isso aí, parei dia 29. Quando é que você vai recomeçar? No dia 2, na segunda-feira, tá legal. E você fez 30? Fiz 30, fiz. Era o combinado. E que dia você começou? Já te disse, eu comecei dia 19 e eu já até expliquei aqui. Mas 9 mais 22 não dá 31 da linha de base. E aí eu vejo também que existe uma completude no futuro de uma coisa que eu já fiz. Mas isso aqui eu já fiz. Então essa barrinha aqui, botão direito, Bar Style, essa barrinha aqui, Roll Up Progress, ou então essa barrinha aqui, Progress, ela não tem que ir do Actual Start até o Complete True, ela deveria ir até o Physical. Physical Percentual Complete. Mas aqui, Physical Percentual Complete, já que eu estou medindo produção, aí já ficou abaixo da produção, além da produção. Mas eu estou além da produção, então essa barrinha aqui, que vem com o percentual true, poderia vir com percentual complete. Aqui. E na verdade, ela vinha com o true e podia vir também com o percentual complete. Se eu botasse o percentual complete de tempo, apareceria outro valor. Então, essa maneira de perguntar está me confundindo no desenho. Mas vamos manter esse entendimento, porque agora quando eu olho o projeto sem filtro, eu vejo impactos no futuro. Com a linha de base, que eu apaguei a linha de base, vou botar de novo. Metade pintada, embaixo. Todas que são normais. Começando no Baseline Start, que é o campo, terminando no Baseline Finish. Ok, pronto.
Então aqui embaixo parece que não houve alteração, mas aqui em cima houve um atraso. Já tínhamos um cenário desse. Impactos. Eu quero entender que essa medição me mostra, a partir da minha data de hoje, os impactos no futuro. Aqui eu já verifiquei que não são dias de produção. São dias que aconteceram. Quando eu somo com os remaining days, eu encontraria o atual planejamento de prazo. Essa foi a segunda maneira que eu perguntei. Vocês precisam definir qual é a melhor maneira de perguntar.